agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Vamos até às 19h30, com muita informação, opinião e debate. E o Fala Galera, que você vai participar conosco mandando as suas mensagens. Para a partida contra o Confiança em Aracaju, você manteria a mesma formação utilizada na última rodada contra o Retrô ou voltaria para o esquema com 3 zagueiros? Opine 97102-1493. 97102-1493. E com a saída de Maurício Souza, você efetivaria Marcelo Cordeiro ou buscaria um novo técnico no mercado para a sequência da Série C? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio. Áudio curto, mensagem de texto, texto curto também. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações até o final do programa. Vamos às pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Toró comemora o gol marcado e vitória sobre o Retrô na última rodada. Na entrevista, Toró projeta a disputa da Série C. Vetado pelo departamento médico na última rodada por um trauma na coxa esquerda, Danilo Barcelos ainda é dúvida para o duelo contra o Confiança. Jogador segue em tratamento e pode não viajar com a delegação para Aracaju. CBF altera a data e horário do jogo entre Ponte e Ituano, válido pela 5ª rodada. Partida no estádio Novelli Júnior passa de domingo às 4 da tarde para segunda-feira às 7h30 da noite. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Para embalar na Série C, Macaca defende 100% contra o Confiança. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Após demissão de Maurício Souza, Guarani não irá, a princípio, em busca de um novo técnico no mercado. A tendência é que Marcelo Cordeiro fique à frente da equipe nos próximos compromissos pela Série C. Prestes a completar um ano no Brinco de Ouro, Marcelo Cordeiro já dirigiu a equipe profissional do Guarani em 3 oportunidades. Vitória sobre o Brusque, empate com o Ituano e derrota para o Avaí. Todos os 3 confrontos foram pela Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Marcelo Cordeiro terá Jairo Blumer, comandante do Sub-20, como auxiliar nos próximos jogos. CBF altera o horário do jogo entre Guarani e São Bernardo, válido pela 5ª rodada. Partida no Brinco de Ouro passa das 4 para as 5 da tarde, no dia 10 de maio. É um sábado, com a transmissão na tela da Band. Destaque do portal Carlos Batista. Maurício Souza. Mais 3 são demitidos após nova derrota. E tem as notícias do dia, que não tem nenhuma ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Red Bull Bragantino apresentou na manhã desta quarta-feira o estádio que será a casa do time, enquanto Nabi Abichedi será transformado em arena. Trata-se do estádio municipal Cícero de Souza Marques, localizado também na cidade de Bragança Paulista. Ele foi reformado totalmente pelo clube. A capacidade é de 12 mil torcedores e o investimento inicial do Massa Bruta foi de 22 milhões de reais para adaptar e modernizar o novo estádio durante 13 meses de obras. Entre os pontos pensados para o projeto, o clube quis manter a proximidade da torcida com o campo, assim como é no Nabi Abichedi. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo fotos. Ficou uma belezura. E o importante, aliás, você está vendo fotos do antes e depois, né? Como era antes e como ficou atualmente. E o importante, assim que o Red Bull Bragantino retornar para, no caso, a Arena Nabi Abichedi, toda a infraestrutura, todo o investimento realizado ficará para a população de Bragança Paulista, ou seja, 22 milhões de investimentos. Tudo isso a população de Bragança Paulista poderá usufruir. Pauta 2. O Corinthians deu um passo importante na negociação com o técnico Dorival Júnior, depois de se reunir com o executivo Fabinho Soldado. Na última terça, o treinador demonstrou ter gostado do projeto esportivo e está próximo de acertar com a equipe alvinegra. O dirigente do Corinthians sequer retornou a São Paulo e segue em Florianópolis, liderando as negociações. A partir de agora, com um acordo esportivo selado, os advogados das duas partes entram na negociação para discutir garantias contratuais e debater as cláusulas do acordo. Pauta 3. O jornal espanhol Sport publicou nesta quarta que o Al Hilal fez uma proposta ao Barcelona pelo atacante Rafinha. O contrato ofertado garantiria ao brasileiro 200 milhões de dólares, cerca de 1,1 bilhão em salários que seriam distribuídos ao longo de 4 anos. A oferta da equipe saudita ao Barça seria de 100 milhões de euros, ou seja, 647 milhões de reais pela transferência do jogador. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Está no ar, Esporte em Debate. 17h09, mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda like, manda um joinha aí para nós e muito obrigado pela sua audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h14 em Campinas. Esporte em debate aqui na Rádio Bandeirantes até às 19h30. Você participa 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto e mensagens de áudio. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante.
Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas e com muito recheio. Massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento, ambiente agradável. O espaço é climatizado. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Na Rua Boa Ventura do Amaral 788, no centro, na região central de Campinas, próximo da Moraes Salles, próximo também ali da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17:16, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é o Clóvis de Indaiatuba, hoje pretando. Batista, a ponte tá bem. O último jogo foi bem. Só que eu acho que faltou um centroavante, um pivô ali. E o Gé? O Gé vai demorar ainda para chegar lá, para ajudar nós na Série C? Quanto tempo o Gé ainda demora? Vocês sabem me informar aí, o C, o CH, o Tigrão. Abraço, Batista. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Fica com Deus. Um abraço para você, Clóvis, e também para todos aí de Indaiatuba. O Gé está na fase final de recuperação. Se tudo correr bem, como tem corrido até agora, né? Ele está há muito tempo sem jogar. Jogou o Derby Série B, outubro do ano passado. Se tudo correr bem, ele volta no próximo jogo da Ponte em casa. A Ponte joga sábado contra a equipe do Confiança. Esse jogo é fora de casa. E aí, no próximo jogo, a Ponte vai jogar em casa. E aí, nesse jogo, ele estaria em condições. Só ver aqui contra quem, né? A Ponte joga Anápolis, dia 4. Anápolis. Esse jogo, portanto, o Gé estará em condições de voltar. Então a Ponte joga contra o Confiança e depois, próximo jogo em casa, provavelmente o Gé estará disponível, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Orlando aqui de Caraçu. Batista, eu acho que tem que colocar o Jairo, não o Cordeiro. É o Jairo. Para de falar em Cordeiro, põe o Jairo. E tem mais capacidade que o Cordeiro, tá bom? Orlando de Caraçu. Abraço, Orlando, muito obrigado pela sua participação. Mas agora já está definido, né? Claro que o Guarani terá a dupla, mas o treinador é o Marcelo Cordeiro e o Jairo é o auxiliar. Os dois vão trabalhar juntos. Você tem mais preferência pelo Jairo, mas o Jairo estará junto com o Marcelo Cordeiro. É uma dupla desenvolvendo o trabalho. Adnan é o preparador de goleiros e o preparador físico é o Fernando, que vinha fazendo o trabalho no Sub-20. Então essa é a comissão que vai tocar o time do Guarani na Série C, já para a próxima partida contra a equipe do Caxias, tá bom? Ouvinte mandando mensagens. Boa tarde, Batistão. Tô lendo do jeito que ele está escrevendo aqui, o Leandro D. Rezende.
você acha que o Guarani consegue fazer pelo menos 20 pontos na Série C? São 6 vitórias e 2 empates. Eu acredito que sim, né? Mas não é esse o objetivo. Guarani, quando caiu para a Série C, ele ficou 4 anos. Disputou 2016, primeira participação. Aliás, 2016 ele voltou, né? Ficou 4 anos e aí voltou para a Série B, 2016. 2017 já disputou a Série B. Então é muito tempo. Time que tem a história que tem o Guarani, que tem a camisa que tem o Guarani, não pode ficar mais de 1 ano na Série C. É para bater e voltar. Assim como também a Ponte Preta. Uma equipe tradicional, com a camisa forte que tem a Ponte, não pode ficar mais de 1 ano na Série C. Tem que bater e voltar. Então, antes de começar essa Série C, na minha cabeça já estava tudo definido. 2 vagas vão ficar com os times de Campinas. Os demais times vão brigar por outras 2 vagas. O campeonato começou, a Ponte está no caminho, está faltando performance, mas esse campeonato tem que pontuar em toda a rodada, e a Ponte fez isso, pontuou na primeira rodada e ganhou o segundo jogo. E o Guarani foi uma decepção até aqui, perdeu 2 jogos seguidos. Se tivesse vencido em casa a equipe do Londrina e tivesse empatado contra a equipe do Brusque, estaria no mesmo patamar que está hoje a Ponte. Mas não estamos aqui exigindo que o Guarani deixou na competição, que faça uma campanha extraordinária e que seja o líder. Até porque o ano passado o Botafogo da Paraíba rasgou de ponta a ponta a primeira fase, 41 pontos. Foi o líder absoluto e quando entrou a segunda fase negou fogo. Desceu de bico, caiu com as 4 rodas viradas para cima. Foi o último colocado. Junto lá, os dois times ficaram na última colocação com 5 pontos. Então o campeonato é um campeonato estranho. São 2 campeonatos dentro de um mesmo campeonato. Então nessa primeira fase, o importante é conseguir a classificação, mesmo que seja em 8º. Aconteceu com o Remo. Foi 8º colocado o ano passado e subiu. E o Botafogo da Paraíba, que foi o primeiro colocado, não subiu. Então tem que conseguir a classificação. Tem que manter o foco. Esse é o pensamento. Mas perdeu 2 jogos. Isso não vai mudar. Você não consegue refazer o passado, mas consegue ter um futuro muito melhor. E para isso o Guarani tomou as providências necessárias. Veja, no final do jogo contra o Brusque, nem era para isso, mas o Edu Pinheiro pediu meu voto para o craque do jogo. E junto com o voto, eu me senti na necessidade de fazer ali um pronunciamento sobre a situação do Guarani. E foi exatamente isso que eu falei naquela oportunidade. O Guarani teria que tomar uma providência imediatamente. Eu também não sou favorável a ficar fazendo trocas de treinadores, porque acho que não resolve também. Mas é a cultura do futebol. Não tem como você remar contra a maré. Então, times que mudaram de treinador conseguiram êxito, outros nem tanto, alguns continuaram na mesma, mas no caso do Guarani, o torneio é muito curto. Então, a providência tinha que ser tomada imediatamente. Não encaixou. O Maurício Souza não encaixou no Guarani. E acontece isso.
Ele é um sujeito honesto, trabalhador, bom treinador. Ele tem bons conceitos sobre futebol, mas não encaixou, não deu liga. O que você vai fazer numa situação como essa? E ele teve 139 dias de trabalho no Guarani, mas só 90 desses 139 dias foram sem o time jogar futebol. Então é um número bastante acentuado. Repito, 90 desses 139 dias foram sem o time jogar futebol. Entre o seu anúncio em 5 de dezembro de 2025 e o início do Paulista em 12 de janeiro de 2025 e depois do dia 23 de fevereiro até o final do Paulista e dia 13 de abril, que foi o início da Série C. Então ele teve dos 139 dias, 90 dias que foram sem o time jogar futebol. Então esse foi o prazo que ele teve para colocar o seu trabalho. Não encaixou, não deu liga, 2 vitórias comprometedoras, porque uma coisa é você ter 19 para fazer minimamente 30 pontos para não depender de nada e de ninguém. Quando já se passaram 2 rodadas, agora são 17. O Guarani poderá descartar somente 4 jogos em 17. Tem que fazer 8 vitórias e 5 empates. Então o buraco ficou bem mais estreito, ficou mais difícil, mas não impossível. E aí, claro, né, que o Guarani terá que vencer os seus jogos em casa, vai ter que fazer a lição de casa, vai ter que contar com a sua torcida. A torcida não pode abandoná-lo neste momento. E o Guarani, com o Marcelo Cordeiro, já no próximo jogo, acredito que jogará bem melhor. Se vai vencer ou não, não tenho condição de antecipar o que vai acontecer, né? Eu não sou pitonisa, mas acredito num time com melhor performance, mais agressivo, indo à frente, finalizando a gol. Com o mesmo elenco, o Guarani tem condição de fazer uma campanha melhor dentro da competição. E fazer campanha melhor é se classificar entre os 8. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Para a partida contra o Confiança em Aracaju, você manteria a mesma formação utilizada na última rodada contra o Retrô? Ou voltaria para o esquema com 3 zagueiros? Bom, o esquema contra o Retrô, ele é verdade. O Emerson Santos esteve um pouquinho à frente, não é? Mas em alguns momentos ele entrou entre os zagueiros, sim. Então não dá até para chamar de 3 zagueiros, mas vamos considerar que não jogou com 3 zagueiros. Eu alteraria muito pouca coisa da partida a vitória da Ponte 1-0 contra o Retrô. Muito pouco, quase nada. Porque tem revisão médica, essa coisa toda, então isso a gente tem que considerar. Mas eu repetiria principalmente 2 peças, Serginho e Alves jogando juntos. Com a saída de Maurício, você efetivaria Marcelo Cordeiro ou buscaria um novo técnico para a sequência da Série C? Não, efetivaria o Marcelo Cordeiro. 17h29 em Campinas. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva,
regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de ter todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Boa noite, amigos da Bandeirantes. É o Perna, Vila Boa Vista, Bugrino. Quanto à solução caseira que o Guarani arrumou, é razoável com um bom custo. E a torcida, por enquanto, gosta dele. E é tudo que o Pastana queria para continuar deitando e rolando. E agora, mais do que nunca, escalando quem ele quer. Abraços. Abraço para você, Edgar, mais conhecido como Perna, da Vila Boa Vista. Eis aqui o ouvinte, o Rick Panda. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes Batistão. Jogador da Ponte Preta falou o time deles ser batido. Todos da Série C estão no mesmo nível. Eles estão achando que é Flamengo da Série C. Vão ganhar todos os jogos que vocês acham. Abraço para você, Rick Panda. Veja, cada jogador tem uma maneira de pensar, né? Não acho ruim, não, esse tipo de declaração. Aliás, o futebol é cheio desse mimimi, né? É milindre daqui, milindre dali, porque falou isso, porque falou aquilo. É o tal do jogo falado. E aí sempre está arrumando um pé para se motivar. A motivação deveria ser o trabalho que é desenvolvido ao longo da semana e o jogo que será colocado em prática independentemente de qual adversário. Então, eu acho absolutamente normal. É uma espécie de autoestima, achando que o time dele, jogador, é o melhor time da competição. Boa tarde, Batista. Quarta rodada da Série C vai ter 2 jogos em Campinas, às 19 horas. E o outro, 19h30. Explica aí, por favor, Luiz do São Bernardo. Ô Luiz César, só está faltando isso para a CBF. Marcar 2 jogos de arqui-inimigos, rivais, na mesma cidade e praticamente no mesmo horário, com diferença de meia hora. É claro que o pau vai comer. É evidente que teremos pancadaria, confrontos de torcedores. O cara que faz a tabela, ele não tem a menor noção daquilo que acontece com a rivalidade em Campinas. Mas o que de repente, nos dá uma esperança de que isso vai mudar, que essa é uma tabela básica. Você percebe que os jogos vêm mudando de horário e de dia, inclusive com a participação dos times de Campinas. Então, para cumprir o estatuto do torcedor, a CBF lançou uma tabela básica. Faz isso com a Série B e faz isso também com a Série A. E depois vai fazendo esses ajustes. Pelo menos eu imagino que será isso, né? Eu espero que alguma providência seja tomada.
porque é confusão na certa. Vai ter barafunda se os dois times jogarem no mesmo dia em Campinas, em horários muito parecidos. 17h35, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. É o Bugre nesse novo momento, depois da demissão do técnico Maurício Souza, não é mais treinador do Guarani para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O campeonato está só começando, né? Foram 2 de 19 rodadas, mas 2 rodadas péssimas para o Guarani, com 2 derrotas, uma em casa para o Maringá e outra fora de casa para o Brusque. Agora não são mais 19, portanto são 17 nesta briga aí, primeiro para se garantir na Série C, o que seria muito pouco, né? Pela história, pela tradição do Guarani. E depois para buscar uma vaga entre os 8 melhores para se manter na briga pelo acesso. Tem que ser esse o pensamento grande, busca pela volta à Série B. Por isso a diretoria acabou demitindo o técnico Maurício Souza. E por enquanto, Batista, não tem nenhum nome na pauta de negociações, né? Não há nenhum nome pronto aí para ser anunciado a qualquer momento pelo Guarani. Marcelo Cordeiro, que é auxiliar da comissão técnica fixa, já dirigiu o Guarani em outras oportunidades, ele vai comandar o time. A princípio, nesta partida da próxima segunda-feira contra o Caxias, lá no Estádio Centenário, mas não está descartada não a sua direção também em outras partidas na sequência da Série C. A gente sabe, né, uma velha máxima de que futebol é resultado, e se o Marcelo Cordeiro conseguir os resultados necessários, ele vai ganhando uma sobrevida, mas por enquanto ele segue como técnico interino. Ele já treina a equipe visando o jogo contra o Caxias, já pensando em mudanças que serão necessárias no meio-campo. A não presença, né, a ausência do Anderson Leite, foi expulso na derrota para o Brusque. Matheus Sarará, outro que recebeu o 3º cartão amarelo, são desfalques certos, não vão viajar para Caxias do Sul. Pode pensar também o treinador Marcelo Cordeiro, interino, no ataque, né? As opções ofensivas do Guarani não têm dado certo até aqui na temporada. Já se tentou o Denis Júnior, já tentou o João Victor, tentou-se também o Samuel, mas por enquanto o Guarani ainda está devendo na questão ofensiva. É outro setor que merece uma atenção especial e que com certeza esta nova comissão técnica do Guarani vai trabalhar, mas mais do que nomes, mais do que mudanças táticas ou técnicas, o que é necessário, o que o torcedor bugrino está esperando mesmo são mudanças de atitudes, né, dos jogadores, para que os resultados possam acontecer. Afinal, já são 7 partidas seguidas sem vitória do Guarani na temporada e fora de casa o time ainda não venceu nesse ano de 2025. São tabus a serem quebrados, quem sabe já a partir de segunda-feira, quando o Guarani pega o Caxias fora de casa. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. 17h38, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Até às 19h30, nesse dia 23 de abril de 2025. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região.
Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. 17h40, o CH. O time do Guarani treinou hoje, já sob o comando do Marcelo Cordeiro. Jogo está marcado para a próxima segunda-feira. Dá tempo do Marcelo Cordeiro já colocar, digamos, o seu ritmo, a sua cara, o seu jeito no time do Guarani, ou não? É muito difícil, Batista. Muito difícil. Pouco tempo de trabalho, ele não faz milagre, né? O que ele vai fazer é o que eu faria, é ir dentro de uma simplicidade. Ele sabe onde está o problema. O problema está no meio campo. Então, não é que não está difícil arrumar. Você não arruma sem peça, sem jogador. Mas também não inventa. Então, eu duvido que isso aconteça, o que eu vou falar agora. Eu duvido que o Isaac seja colocado como meia de ligação. Então, é só fazer nessa situação, Batista, o dedo dele só vai ser percebido depois da terceira partida. Dedo tático, dedo de arrumação. Mas o primeiro caminho é trabalhar e conversar muito com o elenco, tentar resgatar a confiança, que não vai ser fácil. O que resgata a confiança é vitória. O jogo até propicia, né? O Caxias também não é nenhuma Brastemp, é um time que tem que ser respeitado, evidentemente, a partida é fora de casa, é difícil, não é fácil jogar lá. Agora, ele tem que começar pelo começo, muita conversa, fazer uma arrumação ou outra e não inventar nas substituições, mesmo porque, ou na escalação, mesmo porque nem tem muito o que inventar, Batista. Não tem o que inventar. A zaga é essa que está jogando mesmo, os laterais, talvez o JP Galvão do lado direito, pode até ser, não sei como é que está treinando. O meio campo é Natan, Caio Melo e João Vitor, e na frente, Denis Júnior, mais outra peça aí que ele possa, de repente, pensar aí, pode trazer um cara da base, não sei. Mas o caminho é esse, mais ou menos, é assim que eu penso. Simplicidade, não inventar e conversar muito, tentar resgatar esse time para um outro caminho. É possível? É, mas vai ser um desafio interessante, Batista. E o Caxias vai estrear Júnior Rocha contra a equipe do Guarani. Ele foi contratado ontem. Técnico tinha sido demitido, né? O Caxias perdeu para a equipe do Confiança, que é dirigido pelo Vaguinho Dias. E o Júnior Rocha, que trabalhou no Guarani. Você acha que... O que significa isso? Estreia de treinador e o Júnior Rocha no comando do Caxias, que é o adversário do Guarani, em CH. Batista, como de cá, de lá eu falo a mesma coisa, é motivação. Sempre quando se troca um treinador, e eu não sou a favor disso, quero deixar isso muito bem claro, não é? Eu sou contra essa coisa de ficar trocando no meio do campeonato. Eu não gosto disso. Apesar de também concordar que o ambiente do Maurício Souza não era propício. A chapa passou de esquentar, estava mais do que quente para ele. Mas seguimos. Eu acho que estreia de treinador motiva todo mundo dentro do grupo, aqueles principalmente que estão com menos espaço. Pelo menos a princípio, né, por hora, na primeira partida. Como vai acontecer com o Caxias, vai acontecer com o Guarani. O Júnior Rocha é um treinador. Bom, perdemos o sinal do CH, já ele vem com mais participações. No Guarani, Júnior Rocha fez 7 jogos e apenas uma vitória. 7 jogos, uma vitória foi o trabalho feito pelo Júnior Rocha no Guarani. Voltou o sinal do CH ou não, hein? Tô aqui, Batista.
Então, conclua, por favor, né? Porque deu um picote aí no seu sinal. Bom, então, respondendo objetivamente, sempre quando se troca de treinador tem motivação extra. Tenho certeza que o Caxias vai correr muito contra o Guarani. O Guarani vai ter que fazer o mesmo. Disputar cada pedaço de palmo de campo como se fosse uma final de campeonato. 17h45, intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Libertad e São Paulo. Hoje, terceira rodada da fase de grupos. A partida será realizada em Assunção, no Paraguai. O São Paulo, provável tricolor do técnico Luiz Zubeldia, com Rafael, Cedric Soares, Juan Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves, Lucas Ferreira e André Silva. Já o Libertad do técnico Sérgio Aquino, com Morinigo no gol, Jiménez, Gutierrez, Vieira e Ramírez, Campuzano e Martínez, Marcelo Fernandes e Melga Guerreiro, Ivan Franco e Roque Santa Cruz. Apita o jogo Cristian Garay do Chile, o árbitro de vídeo também o chileno Rodrigo Carvajal. 9:30 da noite, quarta-feira, tem Libertadores, tem Libertad do Paraguai e São Paulo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h49. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 7:30 da noite. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama
acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Acesse Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família. Seja para você jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 17h51, ouvinte no ar. Batista, boa tarde, Batista. Tudo bem, Band, Batista? Então, acho que o importante, o Guarani, né, é agora manter o Marcelo Cordeiro e junto aí com o outro menino aí, né, da base, para o time começar a criar uma nova expectativa aí, né? O time não é tão fraco assim, igual dizem. Um time que tem João Vitor, que tem o Caio Melo, que tem o atacante lá também, que o Deni Júnior, que ainda vai se acertar, é que estava mal treinado, né? Essa é a realidade. Além de estar mal treinado, principalmente estava muito mal organizado, né? Então o professor estava muito confundindo aí. Estava confundindo o Anderson Leite, estava confundindo aí o outro menino aí, o Isaac, então ficou difícil, né? Então vamos ver se agora acerta o time aí e se toma outro rumo, tá bom? Um abraço a todos de São Paulo. Abraço, muito obrigado. Mais um. Caros amigos da Band de Campinas, Valdemir Gomes, Carlos Batista, CH e companhia. Batista, o Guarani contratou tudo errado, não tem meio de campo, não tem técnico que dê jeito, Batistão. Forte abraço, é o Cláudio DKV. Opa, abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, pessoal da Bandeirante. É o Anísio aqui do Parque Via Norte. Eu não quero que o Guarani caia. Sou pontepetano, da pele até o osso. Eu quero que chegue na final da Série C, Guarani e Ponte Preta. Isso é o meu sonho. Eu chegar no jogo 1-0 para Ponte Preta. Aos 50 minutos, pênalti para o Guarani e o jogador chuta a bola na trave e sai. Ponte Preta primeiro, Guarani em segundo. Sobe para a Série B. A mesma coisa. Ponte primeiro, Guarani em segundo. Sobe para a Série A. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Ponte primeiro, Guarani em segundo. Aí seria bom para todos os campineiros, para todos os pontepretanos e bom para a cidade de Campinas, que o nosso futebol vai crescer. Salve, Ponte Preta! Parabéns pelo seu posicionamento. Esse é o caminho. Os dois estando bem, o futebol de Campinas está bem. O meu sonho é fazer uma final de campeonato com os dois times. Quem sabe isso acontece agora na Série C. Se Guarani se classificar num grupo e a Ponte no outro, os dois subindo, poderemos ter um derby na final da Série C. Será, sem dúvida, muito bom para a cidade e para as duas torcidas. Então esse é o pensamento. Pensar positivamente. Pensar grande. Pensar para o alto. Claro, a rivalidade é importante, disse aí o torcedor, né? Ele torce para a Ponte, Ponte em primeiro, Guarani em segundo. Se ouvirmos o torcedor do Guarani, ele inverte. Mas desde que os dois subam da Série C para B e depois da B para A.
Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço pra você, um grande abraço pros amigos do nosso Esporte em Debate aqui na Bandeirantes, nessa quarta-feira, 23 de abril. Vamos já aqui pro Fala Galera, para acelerar a bagaça. Para a partida contra o Confiança em Aracaju, você manteria a mesma formação utilizada na última rodada contra o Retrô? Ou voltaria para o esquema com 3 zagueiros? Eu manteria sim. Manteria a mesma formação, vai ter alteração, porque teve contusão e tal, mas expulsão, nem nenhum tipo de suspensão não teve. Segunda rodada apenas, aliás, é apenas a segunda rodada, nem daria para ter 3 amarelos, seria impossível. Então, ter o zagueiro que se contundiu, deve jogar aí o Simon, né? Mas eu manteria o Emerson como volante, como segundo volante, até para que o time tenha aquela capacidade um pouquinho maior de criar, de ficar com a bola, de povoar o campo adversário e principalmente, né, de agrupar o time, de jogar com o time mais junto. Então eu manteria assim, mesmo sendo fora de casa. Eu gostei da produção da Ponte ofensivamente, mesmo ela tendo sido muito discreta, mas ela foi melhor do que aquela produção que nós víamos no Campeonato Paulista contra a Portuguesa, contra o Botafogo de Ribeirão, contra o Red Bull Bragantino, onde a Ponte produzia muito pouco. Já criou mais, já fez um gol de bola trabalhada, já chegou mais 2 ou 3 vezes em condições de ampliar o marcador, então eu manteria assim, para esse jogo contra o Confiança. Daqui a pouco vai ter um adversário fora, teoricamente mais forte, mais gabaritado, vai pegar o Maringá lá. Tá bom, então vamos estudar uma outra possibilidade. Mas para esse aqui, eu manteria a mesma plataforma tática que vimos na partida contra o Retrô de Pernambuco. E no Fala Galera do Guarani, com a saída de Maurício Souza, você efetivaria Marcelo Cordeiro ou buscaria um novo técnico no mercado para a sequência da Série C? Não, já falamos ontem, né, sobre isso. Eu efetivaria o Marcelo, que já conhece aí o vestiário, que já conhece a cultura do clube, que já está absolutamente aclimatado, conhece o elenco, como não, está trabalhando no dia a dia aí como auxiliar fixo do clube, mas eu colocaria aqui, se fosse eu para dar o chamegão, uma exigência, que ele trabalhasse em conjunto, pode ser ele oficialmente o treinador, mas que tivesse como fiel escudeiro, como a sua alma separada do corpo, como um apoio constante por 24 horas, a parceria do Jairo Blumer, o treinador do time sub-20, que para mim, nas 2 vezes em que observei e avaliei o trabalho dele disputando a Taça São Paulo, entre outros campeonatos, claro, mas avaliei e tive a oportunidade de acompanhar com um pouco mais de detalhe na Taça São Paulo, por questões óbvias, até porque a gente tem também as transmissões pelo streaming. Eu gostei muito. Achei que o time dele é um time bem arrumado, é um time que gosta de jogar para frente, é um time que gosta da bola, que gosta de ficar com a bola, que tem verticalidade. Então, eu acho que essa mescla aí, né, essa parceria da cabeça do Marcelo Cordeiro com a do Jairo pode ser a solução que o Guarani não vai encontrar se metendo em novas aventuras como as últimas que nós andamos acompanhando e que vimos dando com os burros na água no Guarani. Portanto, eu manteria, eu efetivaria, não é tampão não. Ó, não se fala mais de treinador. Agora, não deu certo, você vai falar, mas nem usaria a nomenclatura interino, efetivaria. E aí, passo a passo, degrau a degrau,
ele vai sendo avaliado como seria avaliado qualquer outro treinador que porventura viesse como contratado e de fora do clube. Mas nesse momento não vejo uma solução melhor do que a dupla Marcelo Cordeiro e Jairo Blumer. Batista. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadasерvas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, sensacional. É da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato. E Sato filho, que é o Glauco Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Aliás, é o seguinte, hoje eu conversei com o Sato pai. O Sato pai, aliás, é sempre uma resenha maravilhosa. E o Sato pai, ô Tigrão, trago um abraço do Sato pai, que comanda a Aroma das Ervas, junto com o Sato filho. Trago um abraço para você. Ele disse o seguinte, olha, dá os parabéns para o Tigrão. Eu gosto muito quando ele fala sobre itinerários, sobre os locais, quando surge alguma cidade e tal, ele começa a descrever os locais. E o Sato pai diz que gosta muito porque vem na lembrança dele na época que ele era representante comercial. Então rodou muito, né? Rodou mais do que caminhão de entrega. E ele disse que ele sente saudades dessa época e tal. E quando você, Tigrão, fala, né, sobre esse conhecimento que você tem de várias localidades, você desperta a saudade no coração do Sato pai, e por isso ele mandou os parabéns para você. Muito obrigado. Ele é uma simpatia. Eu o conheci num evento, numa premiação aí de uma revista aqui de Campinas, que o Norimite Iga foi agraciado. O Amoroso estava lá, o Zenon, né? Muita gente importante. E o Antônio Sato também foi ele também foi agraciado, né? Homenageado, troféu e tal. E eu o conheci pessoalmente aquele dia, no Tênis Clube de Campinas. E tive uma impressão muito positiva dele, muito positiva, uma pessoa muito simpática, muito agradável, né? Muito afável. Agradeço aí pelas palavras e realmente eu já viajei bastante, continuo viajando, agora um pouco menos, mas bastante ainda. E realmente é uma alegria, né? A gente já ter ido em tantos lugares, ter conhecido tanta gente, ter feito tanto relacionamento. E eu entendo o porquê que ele sente saudade. Porque eu sei que o dia que eu parar definitivamente com a minha profissão fora aqui do rádio e da TV, eu sei que eu também vou sentir muita saudade. Então entendo o Sato pai e mando a ele um grande abraço e aproveito, né? Até porque aqui ninguém sai sem chumbo, para dizer para ele que o estoque aqui está quase
no osso. Entendeu, né, Batista? Recado dado. Um abraço, Sato. Um abraço para você, para toda a sua família. Muito obrigado aí pelos elogios, pela lembrança, pela citação aí. Um abraço. Tá aí, Sato Pai não saiu sem chumbo. Tigrão é pidoncho, pidão. Tá reivindicando a sacolinha, hein? É que os produtos são maravilhosos, né? E aí acaba consumindo muito rapidamente. Mas o Sato Pai... A minha mulher... é muito generoso. Ela já falou que ela fica sem a minha presença em casa. Ela fica. Oscilando um pouquinho a internet, mas é aí. Aqui eu tô com o sinal pleno. Mas vamos em frente. Ela falou, sem você aqui presente, até que eu fico, nem reclamo. Mas se não tiver chimichurri, eu quero o divórcio. Chimichurri! Sensacional. 18h05, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, pessoal da Bandeirante. É o Anísio aqui do Parque Via Norte. Eu não quero que o Guarani caia. Sou pontepetano, da pele até o osso. Eu quero que chegue na final da Série C, Guarani e Ponte Preta. Esse aí já foi, né? Isso é o meu sonho. Esse já foi. Vamos para o próximo. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Tudo Band por aí? Silvio, Sumaré. Batista, acho que o Marcelo Cordeiro pode até ficar, mas como você disse que tem uma fonte que ele não deseja ficar, né? Então, futuramente o Guarani vai ter que procurar um técnico. Eu tô com o CH, né? Eu não demitiria o Maurício Souza, porque ele montou um time jovem, um time de base, né? Um time de aposta, e o novo técnico pegar esse time vai ter muito trabalho, né? Que até a nova janela se abrir. Então acho que vai ser difícil o novo técnico encontrar um jeito bom de jogar. Espero que encontre, né? Mas eu concordo com o Ceará. Não é, Ceará? Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa tarde, amigos da Band. Aqui é o Sami da Hípica, Bugrino, da pele até o osso. Bom, o Guarani trocou o treinador. Vamos ver o que acontece agora, mas o problema é que trocar treinador não resolve nada, né? Essa diretoria já provou por A mais B mais C sua incompetência, sua incapacidade de gestão, que não entende nada de futebol. As entrevistas todas contraditórias, pouquíssimas entrevistas todas contraditórias. Pastana fala uma coisa, o técnico diz outra e executa outra. O presidente, no tal do podcast, disse que estava super otimista porque ele esteve presente nos treinamentos e viu a motivação do time, que tudo ia dar certo, que o acesso é obrigação, assim como o Ricardo Moisés lá atrás tinha falado que no Paulista era obrigação em 2024 as quartas de final e lutar pelo acesso, e a gente viu o que aconteceu, o rebaixamento. E não vamos nunca esquecer de perspectiva aí o que disse aquele Lucas Drubski em 2023 na Série B, quando o Guarani deixou escapar por entre os dedos o acesso, e ele saiu do Guarani, foi para o Ceará, e chegando lá em Fortaleza disse, foi indagado pela imprensa local o porquê não do acesso, e ele disse claramente que foi recomendado a ele para parar nos 45 pontos e não brigar pelo acesso. Depois foi um caos no dia seguinte, né? O senhor Ricardo Moisés ficou chamando a coletiva de imprensa, falando que era mentira, mas hoje, passado tanto tempo e tantas lambanças depois, é difícil desacreditar no Lucas Drubski, tá bom? Que Deus nos ajude e salve no salve da Série B, porque só um milagre. Depender desse time, desses jogadores, é cruel. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Carlos Batista. Aqui é Walter Fernandes, Vila Locampo, Grino. Eu, se fosse Guarani, usava a base. Não adianta descansar treinador, nada, não tem time. Pega os meninos da base e vai pra frente. Se cair, caiu. Se não cair, vamos seguindo em frente. Com esse time aí, não vai chegar em lugar nenhum. Boa noite. Boa noite, um abraço, muito obrigado. 18h09, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta.
A Macaca joga no próximo sábado, pega o time do Confiança do Sergipe. O jogo acontece lá no Batistão, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte vem de vitória, 1-0 para cima do Retrô. Já são 4 pontos conquistados em 6 disputados, hein? É muito bom o começo de campeonato da Ponte em uma competição mais curta, são 19 rodadas apenas, até termos os 8 classificados que vão se manter na briga pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o Confiança, a expectativa fica pela volta do Danilo Barcelos, né? Ele que foi vetado pelo departamento médico, não atuou contra o Retrô, um trauma na coxa esquerda, ele vai ser melhor avaliado e ainda é dúvida. E somente mais próximo aí do jogo, né? Provavelmente amanhã nós teremos essa definição, mas a tendência é que o Danilo Barcelos não viaje a Aracaju para o jogo contra o Confiança. Mas quem concedeu entrevista foi o atacante Toró, ele que marcou o gol da vitória da Ponte Preta para cima do Retrô. Ele comemora o gol marcado e a vitória sobre a equipe pernambucana na última rodada. Tô muito feliz pelo gol, né? Por poder ajudar a minha equipe e muito feliz pela vitória também. A gente fez um excelente jogo, agora é trabalhar na semana para ir para o jogo contra o Confiança, para conquistar mais 3 pontos. O Toró também fez, Batista, um balanço até aqui, né, da passagem ou da temporada da Ponte Preta na Série C, com 2 jogos realizados. Falou sobre a dificuldade de se disputar a competição e fez uma projeção aí da sequência da Ponte na disputa desta Série C do Campeonato Brasileiro. Cara, pra gente é um campeonato muito importante, né, que a gente busca o acesso e as pessoas falam que não é um campeonato bem visto, né, mas tá jogando pela Ponte e dá uma visibilidade muito boa pra gente. Então é seguir ganhando, trabalhando para conquistar os nossos objetivos no final da temporada. Esse é o Toró, que quer voltar, né, ou quer se manter na equipe titular da Ponte Preta na sequência do campeonato. Claro que tem toda uma concorrência, né, Batista? Tem o próprio Victor Andrade, que foi poupado no jogo contra o Retrô. O Gé, daqui a pouco está voltando também, mas é uma concorrência sadia aí nesse ataque da Ponte Preta. Macaca, que nunca perdeu na história para o Confiança, quer manter esse bom retrospecto no próximo sábado para se manter muito bem, obrigado, na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. 18h12 em Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento. O Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18h14. Vamos lá, CH, time da Ponte, que tem a semana toda de preparação, joga no sábado, vai enfrentar o Confiança. E mais uma vez, eu faço o convite para que você possa acompanhar, ouvinte Bandeirantes, a transmissão na tela da Band. É de graça, não paga nada, TV aberta. A transmissão começa às 4:45. Bola rola às 5. Transmissão simultânea aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. E aí, CH, o seu pensamento
você vai trabalhar com qual expectativa de pontos para esse jogo no sábado? A Ponte, ela tá arrumada, Batista, né? Eu acho que 2 partidas foram suficientes para verificar que existe um caminho aí. Tem muita coisa para acertar, evidentemente, está no começo do campeonato, mas aos poucos o time vai, né, construindo tijolinho por vez, devagarzinho, degrau por degrau. Eu acho que tem que ser assim. Eu fiquei muito feliz que o treinador, entre aspas, né, abriu mão dos 3 zagueiros e colocou Elvis com o Serginho para jogar, demonstrando que a Ponte está, por enquanto, sinalizando, na minha opinião, uma outra maneira de jogar. E é possível fazer isso, principalmente porque ele teve um tempão para treinar o time. Então, eu acho que a Ponte tem condição de trazer um bom resultado, não é? Vai enfrentar um time que é sempre muito chato de jogar contra o Confiança, mas a Ponte tem um retrospecto muito, muito positivo. Se eu não estou enganado, só venceu, sequer empatou em toda a história. Hoje não voga nada porque os times são diferentes, campeonato diferente, mas isso tem um peso de adaptação, de condição do gramado. Então, Batista, se ele repetir a escalação e não inventar, não é? Eu repetiria o time, por exemplo. Marcelo está recuperado, deixa no banco. Joga do jeitinho que jogou. Uma pena que, né, o Wanderson saiu machucado. E tomara que o Simon faça uma grande partida, mas é o único senão que eu faria na formação do time de começo. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que minimamente dá para trazer, sim, Batista, um empate para Campinas. E para você, Tigrão, Confiança que é treinado pelo Vaguinho Dias, que tem familiares, né? Tem amigos, muitas pessoas aqui em Campinas que podem passar informação para o treinador do Confiança. Então, se o Alberto Valentim já normalmente esconde o time da Ponte para esse jogo, acredito que vai esconder ainda mais, hein, Tigrão? Vamos ver se a cachola do Batista está em dia, sem olhar no Google, hein? Deixa eu ver, põe o Batista no ar aí. Eu quero ver se ele vai estar olhando pro celular. Aí não pega o celular na mão, hein? Por favor, sem palhaçada. Sem fraude. Aonde nasceu o Vaguinho Dias? Não faço a menor ideia. Sumaré. Vaguinho é um dos poucos jogadores que revelados para o futebol brasileiro, que eu me lembre, né? Claro que tem mais, mas nascido em Sumaré. Vaguinho é nascido em Sumaré e foi revelado para o futebol brasileiro numa Taça São Paulo e defendendo quem? Defendendo a Ponte. E o Vaguinho foi um dos destaques do time e da competição daquele ano, anos 90, início dos anos 90. Vaguinho, veloz, pegava a bola, partia como uma bala, um meia atacante, Vaguinho. Depois, muito tempo depois, correu, jogou bola para lá e para cá. Foi astro, sabe onde também, Vaguinho? Onde? No Mogi Mirim. Ainda com o lendário presidente Wilson de Barros. Quantos anos tem o Vaguinho? Então, era um exercício que eu estava fazendo aqui agora, para tentar mais ou menos, mas 56 a 58 anos. Errou, 61. Então, eu achei que era um pouquinho menos, porque ele veio numa safra da Taça São Paulo, depois daquela safra do Sérgio Guedes, e um pouco depois, naqueles times muito bons que a Ponte montava quando tinha um departamento de futebol amador muito bem estruturado, do Mauro, ponta esquerda, do Sérgio Guedes. Quem mais? O Everaldo, lateral direito. Quem mais que tinha? Tinha o Heraldo, filho do Diede Lameiro. Carlinhos, lateral esquerdo. Silvio, volante. Paulo César, o PC, lá de Aguaí. Ponte um timaço. O Celso, que foi campeão da Taça São Paulo, foi bicampeão. Celso marcou gol, inclusive, numa das finais. Celso é de Itatiba. Eu pensei que o Vaguinho era uns 5 anos. Então não, ele é 3 a 4 anos apenas mais novo. Que essa turma aí que eu falei agora
Chicão, centroavante, né? Casado com a minha contemporânea de faculdade de Direito, a Fátima. Essa galera aí tá com 63, 64. Faixa aí do Sérgio Guedes. Todos eles participavam do Sub-20 da Ponte em 81 e 82, com uma ou outra alteração. Foram bicampeões da Taça São Paulo, com o comando do treinador Milton dos Santos, que Ele já nos 63. deixou. Nasceu em 63. 63, então. 63 está indo para 64. 63 para 2025, está indo para 62, né? Vai fazer em julho. Então tem quase 62. 61 por enquanto. Eu achei que era um pouquinho menos, mas está dentro do que eu falei, 56 a 58. E o Vaguinho Dias é um cara muito legal, muito competente, muito leal, muito cordial e é bom treinador e já dirigiu o Guarani. E para mim, quando foi demitido injustamente nesta insana dança dos técnicos que o Guarani promove há décadas. Há décadas. Aliás, não é só o Guarani, mas especialmente o Guarani troca demais de treinador. Na Série B teve 4 ano passado. Veja como são as coisas. Vitórias do Vaguinho Dias em 22 jogos pelo Confiança. Quantas vitórias? 13. Aí, campanha boa. 13 e 22. E o Vaguinho, salvo engano de minha parte, é a primeira experiência dele no Nordeste, como treinador. Porque o Vaguinho é meio semideus e resolvedor de problemas de cartolas que não se definem na hora de contratar um treinador. Traz esse aqui que resolve. Traz o Vaguinho Dias. Ele é uma espécie de semideus e sempre muito bem lembrado e muito cotado em Santa Catarina. O ano passado ele trabalhou no 13 de Campina Grande, né? Então já tinha essa experiência. Segunda experiência. No 13, 20 jogos, 11 vitórias. Boa campanha. Agora pega a campanha dele, o currículo dele em Santa Catarina. É muito longo. Ele lá é muito prestigiado. Bom, resumindo, né? E, na verdade, é a terceira experiência, porque ele também dirigiu a América do Rio Grande do Norte em 2020. Aí. 9 jogos, 6 vitórias. Então não tá debutando em termos de Nordeste, mas a informação é válida, ele é muito mais conhecido e tem uma trajetória muito maior no estado de Santa Catarina, né? Brusque, mas dirigiu um monte de time lá. Vaguinho Dias, é sempre muito bem cotado. E eu falei bastante do Vaguinho, porque eu gosto muito dele, para dizer o seguinte, 2 pontos. Apesar de toda a consideração, admiração, saudade, eu trabalho com expectativa de 3 pontos para a Ponte. Ou são 18h24, ouvinte participando, ouvinte no ar. Ouvinte, mensagem de texto, né? Boa noite, o Rádio Bandeirantes Campinas. Gravei aqui o comentário do Valdemir Gomes efetivar o treinador aí do Guarani. Vamos ver os próximos comentários. Vanderlei Santos. Não entendi o que ele quis dizer. Eu também não. Ele está querendo que ele vai me colocar em xeque? Eu defendo nesse momento que o treinador seja efetivado, como eu poderia defender a volta do Lisca, que já salvou o Guarani de ir para a Série D, como eu poderia defender o Tigrão, Felipe Conceição, que tem o apelido de Tigrão também. Então, nesse momento, pela dificuldade do mercado, eu estou defendendo e muito obrigado por você ter guardado, ou ter gravado e guardado a gravação. Agora, se você vai querer me colocar em xeque, não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque se ele, em 5 jogos, perder os 5, eu vou vir aqui e vou dizer, olha, naquele momento ela era a melhor opção, acho que já deveria ter sido efetivado antes de outras aventuras, mas nessa passagem tem um monte de problema que ele não conseguiu administrar, tem a fragilidade do elenco, e o trabalho dele também não deu certo, e é hora de trocar. E aí, você vai mostrar minha gravação? Eu vou dizer, é isso mesmo. Eu não sou um poste,
Eu sou uma metamorfose ambulante. E o futebol é extremamente dinâmico. Não adianta você dizer que gravou. Eu agradeço de você ter gravado. Agradeço. Mas você vai falar, olha aqui o que você falou. Sim, falei no dia 23 de abril e todos nós sabemos que qualquer treinador, do Pepe Guardiola ao Marcelo Cordeiro, eles vivem de resultado. Ponto. O técnico da seleção brasileira vive de resultado. Ponto. Não tem essa. Então, nesse momento, para mim, é uma opção inteligente, tem tudo para dar uma acalmada no vestiário. Agora, quem é que vai segurá-lo no cargo? O meu comentário que você gravou ou os resultados? Negão, não vem não, que eu, na dúvida, coloco cuecas de folha de zinco. Tá bom pra você, né? Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Carlos Batista, CH e a todos. Para a Série C, tem tempo para trabalhar e o time volta pior, né? Perdeu algumas peças aí, perdeu o centroavante lá. E o time volta pior, um time sem ligação, um time sem alma. Ô, CH, como é que você explica isso aqui, cara? Ajuda a gente aí, a nação bugrina, a entender isso, cara. Vamos lá, CH, você foi citado aí pelo ouvinte. Ô Batista, a grande verdade, que diferente do que na minha verdade, tá? Minha verdade. O time, claramente, quem acompanha meus trabalhos sabe o que eu disse na época. O Guarani, mesmo tendo em algumas partidas um desempenho até razoável, nunca, em nenhum momento, eu deixei de ter a convicção que o time do Paulista precisava ser reforçado. E ele não foi reforçado e perdeu peças. Então, infelizmente, não é novidade para mim. Está muito claro. E por isso que eu não sou contra o Marcelo, o Cordeiro. Ele é bom, conhece o clube e tem chance de dar certo. Ponto. Mas como eu entendo, diante do meu conceito, que o problema é o time, eu não sei se adianta mudar o comando. E também quero dizer que eu concordo que o Maurício Souza não tinha mais ambiente para continuar, porque as coisas não funcionaram. Mas eu não tenho que falar de treinador, eu tenho que falar do desempenho do treinador e do time. Se o clube vai contratar A, B, C, se ele vai mandar o treinador embora e contratar outro, é um problema do clube. É a escolha que o clube está fazendo. E as escolhas que o Guarani tem feito desde o ano passado são as piores possíveis. Eu fiquei falando aqui de Chay e Camacho 6 meses no deserto sozinho. Vocês viram que deu. E eu não comento para ter razão. Eu comento aquilo que eu estou vendo. E está muito claro isso para mim. O problema do Guarani é o elenco mal formado. O time é fraco. Dá para disputar essa competição? Dá, claro que dá. Precisa arrumar melhor. Talvez o Marcelo Cordeiro consiga. Mas eu nunca vou deixar de ser coerente com a minha palavra. A não ser que, né, o seu Natan, Caio Melo, João Vitor, Denis Júnior, que o Samuel emagreça, que o Emerson pare de falhar, que o Andrei entre no gol e dê conta do recado. Aí eu venho aqui sem nenhum tipo de constrangimento, digo, olha, eu tinha uma análise no passado que no presente mudou. Simples assim. Simples assim. Afinal de contas, eu não sou dono da verdade. O ouvinte, você que mandou mensagem, muito obrigado pela mensagem, você entende de futebol como todos nós. Ou a gente entende no mesmo nível. Não tem verdade absoluta no futebol. Agora, as escolhas que o Guarani tem feito nas contratações e nos comandantes é um verdadeiro desastre. 18h31, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h34. O programa hoje até 19h30. Esporte em debate. Alô, você que está aí começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol, a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Robinson. Boa tarde, pessoal. Sabe de alguma previsão para a volta do Gé? Robson Ponte Pretano. Ô Robson,
o Gé está já na fase final da transição. Ele estará disponível no próximo jogo da Ponte em casa. Sábado, a Ponte joga com o Confiança. 5 da tarde, transmissão na tela da Band. Ao vivo e de graça. Aí no outro fim de semana, a Ponte joga contra... a Ponte joga contra o Anápolis. Neste jogo, o Gé estará disponível. Não sei se começa jogando, acredito até que não. Deve começar no banco de reservas. Ele está muito tempo afastado. Ele já estava afastado e voltou no derby do ano passado, em outubro. Participou daquele jogo e aí se contundiu. Passou por cirurgia, agora já está na fase final da transição. Então, provavelmente, ele deve começar no banco de reservas. E aí, talvez, no segundo tempo, o técnico deve utilizá-lo. Aliás, ô Tigrão, o Gé em condições, quem é que sai do time da Ponte para a entrada do Gé, na sua opinião? Hoje, assim, pegando por base o time que jogou contra o Retrô, o Toró. Que daí ele faria um ataque com o Jean Dias, que é um bolão, e o Gé. O Jean Dias do lado direito, o Gé centralizado, e do lado esquerdo aquela dobra, ora o Arthur, ora o Danilo Barcelos, fazendo ali um falso terceiro atacante beirada pelo lado esquerdo. Nesse momento. Mas não o Gé a meio pau, né? Porque o Gé, quando voltar agora, quando ele voltar, mesmo que seja 10 minutos, entra aos 35 do segundo tempo, esse é o retorno do Gé, depois você pode ter que contar aí mais 6 ou 7 jogos, começando de início ou entrando com o jogo em andamento, para que ele esteja em plenas condições. É um jogador que tem essa característica, já passou por contusões anteriormente, ele volta muito mal, volta sem tempo de bola, ele volta sem noção de tempo e de espaço, volta lento, volta sem explosão, e aí ele vai readquirindo. A maioria dos jogadores é assim. Isso não é uma crítica ao Gé, não. Ele está dentro da média. Então, ele tem que estar pleno. Porque do contrário, ele vai ter que ir sendo lançado, olha, nesse jogo 15 minutos, no outro jogo 30 minutos, no outro jogo 40 minutos, no outro jogo 50 minutos e assim por diante, né? Tem que ir devagarzinho. Mas como é que você vai lançar o cara 50 minutos? Você vai trocar o titular aos 40 do primeiro tempo só pro Gé jogar 50? Não, aí você começa com ele, né? Depois que ele já estiver entrando com o jogo em andamento, algo perto de 40 minutos, aí você inverte. Aí ele já está um pouco mais com ritmo, já está com mais mobilidade. Aí você inverte. Ao invés de colocar com o jogo em andamento, você coloca de começo e tira com 10 do segundo tempo. É isso que eu quis dizer. 55, 60, vai subindo a minutagem. Mas ele tem que estar bem. Senão não tira o Toró do time, não. Não tira. Mas o Gé é titular absoluto. E só tem um jeito dele readquirir a forma e o ritmo de jogo. Tempo de bola, a noção de tempo e de espaço, a explosão, a confiança. Porque ele vem de uma contusão muito grave. Só tem um jeito, botando no time. E ele, nesse caso, né, se ele percorrer esse caminho, ele estará pronto só para o derby. O derby será na 15ª rodada. Estamos indo para a 3ª rodada. Aí se ele vai demorar 7 rodadas para entrar em forma, 3 com 7 são 10. 15ª rodada é que vai acontecer o derby. Então no derby ele estará em condições. São 18 horas e 41 minutos em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Ô Batista, respondendo essa enquete aí, eu concordo que o
que o Cordeiro deve ser o treinador. Ele deveria ter tido já essa experiência desde lá da Série B, né? Segundo, eu acho a diretoria do Guarani, esse Pastana, é um amontoado de incompetentes que dá medo, né? Assim, eles vão afundar em o Guarani. Pô, o Atlético veio aí, fez a proposta pelo centroavante, nosso centroavante e tal. Porra, custava o Guarani ter negociado, por exemplo, tá bom, nós vendemos ele, mas você deixa ele jogar a Série B pra gente e tal, esse tipo de coisa. Sabe, fazer um acordo dessa forma, entendeu? Mas não, parece que não negocia, parece que, sabe, não tem ninguém lá com competência, que não pensa no clube. É muito difícil assistir essa palhaçada que está acontecendo no Guarani, na instituição Guarani. O grande problema, eu até entendo isso que você está dizendo, né? Mas as negociações não seguem esse caminho. Então o Atlético Mineiro, quando fez a proposta, ele imaginava contar com o jogador João Marcelo imediatamente. Então não tinha como fazer essa negociação. Para negociar, pegar o dinheiro e o jogador permanecer para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro no Guarani. Eu entendo que foi uma boa negociação. O jogador poderia sair de graça. O contrato dele estava para vencer e poderia sair de graça. Então, entre perder a totalidade, eu entendo que houve, sim, incompetência lá atrás. O Guarani deveria ter conversado com os representantes antes do jogador explodir. Porque na base ele já vinha dando mostras, marcando gols e dando ao entendimento de que realmente a qualquer momento, né, estaria no time profissional. Então o Guarani demorou para conversar com os representantes. Quando foi conversar, já existiam propostas ou consultas ou interesse de alguns times do Brasil. E ele acabou indo para o Atlético Mineiro. Então, houve incompetência, sim, em não conversar com o jogador lá atrás. Mas, na negociação feita, aí o Guarani conseguiu negociar bem, pegando 3 milhões de reais pelo garoto recém-saído da base. E alguém pode até se defender no caso do Guarani dizendo: mas como é que poderia saber que o jogador ia explodir no time profissional, ia fazer o que ele fez no time profissional? Eu respondo. Você vai respondendo, mas só para concluir o meu raciocínio. Pois não, o senhor que manda, o senhor que é o comandante. Meu comandante. Quem trabalha com isso tem obrigação de saber. Porque saber depois é muito fácil. Depois que viu o jogador no time profissional, marcando gol e tal, aí até eu vou lá e falo: esse aqui vai arrebentar. Agora, quero ver lá no nascedouro, na origem, ver que o jogador tem condição ou não. Quem é profissional, quem é do ramo, tem obrigação de saber. Pode errar? Claro que pode errar. Já teve muitos casos de jogadores na base que arrebentaram e no profissional não aconteceu nada. Mas normalmente então, não acontece isso. Também é verdadeiro. Não foi bem na base, quando entrou no profissional, arrebentou. Então, nesse caso, sim, houve incompetência. Pois não, Tigrão? Você quer ver? Você falou aí de olho clínico, né? O Jair Ventura Filho, o Jairzinho Furacão, da Copa de 70, o único jogador da história das Copas desde 1930 a marcar gols em todos os jogos de uma mesma competição, de uma mesma edição da Copa do Mundo. Ele já tinha parado de jogar, né? Tá lá no Rio, Jair Furacão pra lá, Jair Furacão pra cá. Tem um dentucinho arrebentando aí no São Cristóvão. Quem é que vendeu na época, tem um negócio do contrato de gaveta, não tinha lei Pelé, ou se tinha, sempre tem o drible, né? Tem uma maneira
você registrar o jogador em nome de um clube e ter um contrato de gaveta onde você é o detentor, e aí se honra ou não é outra história, quem está vendendo. Mas, se não honrar o contrato, pode ser executado, e aí vai para a justiça. Bom, isso é detalhe. Quem é que vendeu o Ronaldo para o Cruzeiro, já o jogador sendo dele? Deu uma olhada lá no São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Quem é que vê jogo do São Cristóvão? Fora a torcida do São Cristóvão ali, com todo o respeito, muita tradição e tal. O Jairzinho. Opa, peraí, nossa, magrelo, dentuço, meio torto, corre meio esquisito, peito estufado pra frente. Ah, mas cagou esse cara, hein? Nossa, faz gol de todo jeito. Olha que habilidade. Olha a pancada de direita, de esquerda. Pronto, pegou. Você quer ver um outro exemplo? Né, que tá aí na cara de todo mundo? O Hendrick. Agora vou dar o exemplo da falta de olho clínico. Foi dispensado do São Paulo. O Hendrick foi fazer teste lá e tal. Ele foi primeiro pro São Paulo e depois pro Palmeiras. Ah, tá com nada não, pô. Muito mirradinho. Também cheio de marra. Dispensa, vai dar certo. Tem que pagar aluguel pro pai, pra mãe, arrumar emprego pro pai. Para com isso aí. Aí o Hendrick, 450 milhões de reais. Né? Agora, respondendo assim, de uma maneira mais clara com relação ao João Marcelo, eu sei que daqui, né, Batista, do estúdio, é tudo muito mais fácil, né? Na prática, tem o empresário, tem o pai do jogador, tem às vezes vaidades, tem interesses outros que a gente nem fica sabendo. Então aqui para nós a gente tem solução para tudo. Mas eu teria feito o seguinte: quem é que viu o Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado? Eu não vi. E o João Marcelo marcou 9 gols em 13 jogos. Pô, peraí, cara. Tá no meio da molecada da idade dele. Jogando contra Corinthians, São Paulo, Santos, né, Ponte, rivalidade no meio. 9 gols. E não chamaram o cara. Quando ele fez, eu teria feito o seguinte: tô acompanhando o campeonato, mas eu sou observador. Eu tô ganhando para isso. Eu sou treinador, eu sou o responsável pelo departamento amador, eu tenho lá os meus auxiliares, ou eu sou mesmo da comissão técnica do profissional que tem a obrigação de acompanhar os jogos da base. Ah, mas não dá tempo. Dá um jeito, companheiro. Dá um jeito. Pra ir no boteco, dá. Pra ir no barbeiro fazer tatuagem, dá. Lá no tatuador, no barbeiro fazer penteado diferente, dá. Pra colocar piercing, dá. Pra, né, dar aquelas escapadelas, também dá. Então vai ver o jogo da molecada lá, pô. Deixa o auxiliar dando treino, depois pega o relatório. Então até a comissão técnica do profissional tem a obrigação, senão não tem integração, são 2 clubes distintos, um amador e um profissional. Eu teria feito o seguinte: marcou o 5º gol dos 9, 5º, no Sub-20, que ninguém vê, ninguém transmite. A gente dá notícia aqui quando alguns abnegados que gostam da gente mandam, da assessoria de imprensa, algum diretor do amador. Ganhou lá de tanto, gols de não sei quem. Quando ele marcou o 5º gol no Sub-20 do ano passado, falou: chega aí, conversar com esse moleque, de onde ele veio? Hã? Ah, é? Quem que é o pai dele? Como é que é a condição econômica? Tá estudando? Ganha quanto? Qual que é a ajuda de custo dele? R$ 1.200, abaixo de um salário mínimo. Ô menino, vem cá, a gente tá percebendo aí que você pode vir a dar alguma coisa. Tá aqui, ó, 10 paus, contrato até 2029, tudo bem? Pô, que bom, ganho 1.200, legal. Antes de ir pra Taça São Paulo, aí marcou mais 4 no Sub-20. Ô, Joãozinho, chega aí. Ó, 30 por mês, tá? Tá bom? Juízo, não vai comprar carro agora, pensa em comprar um apartamentinho, viu? Vamos estudar, a Guarani tá te acompanhando. Agora, deixaram o cara fazer os 9 em 13. 9 gols em 13 jogos.
Depois ele vai para a Taça São Paulo, marca 5 em 5 jogos. Ô, empresário, chega aí. Já vai vencer aí, pô, o Guarani investiu tanto nesse moleque. Você não quebra o nosso galho aí? Vamos prorrogar o contrato dele? O empresário falou assim: mas nós somos muito gratos ao Guarani. O que você quer saber mesmo? Não, se você aceita a gente prorrogar o vínculo. Claro que não. Passou da hora, né, Batista? Mas até nesse caso do Ronaldinho, né, que você falou aí do fenômeno, o Jair, ele levou, essa história é real, 17 anos, tinha o Ronaldinho, 16 para 17 anos, o fenômeno, levou para o São Paulo e pediu $15 mil. E o São Paulo não quis pagar $15 mil para um jogador amador, né, de categoria de base. Aí ele levou, não conseguiu fazer o negócio. O Cruzeiro topou a parada em pagar $15 mil na contratação do fenômeno. E lá ele foi profissionalizado. E lá o Cruzeiro ganhou muito dinheiro porque vendeu o jogador para o PSV da Holanda, salvo engano, na época por 27 milhões de euros. E o PSV também vendeu por muito dinheiro, mandou ele para o Real Madrid por 53 milhões. Isso num curto espaço de tempo, né? Então uma valorização excepcional. Então realmente tinha visão o Jair, mas faltou visão para os dirigentes da época do São Paulo, assim como faltou visão para os dirigentes do São Paulo com relação ao Endrick. Então, 2 jogadores de dirigentes que não tiveram visão e que, posteriormente, jogadores que renderam muito dinheiro. E o João Marcelo já fez gol lá no Atlético, né, Batista? E o Endrick para o Palmeiras. João Marcelo já fez gol lá no Atlético, ou eu estou enganado? Pode olhar aí, não é titular ainda, já foi na rede. O cara tem faro, pô. Tem faro de gol. Tô falando pra você, os caras do Corinthians no último jogo do Campeonato Paulista, eu sei porque eu tenho meus contatos lá dentro, pô. E não é só um. Ficaram encantados com o jogador. Foi 2-2, né? E ele fez um dos gols lá, se antecipando a zagueirada grande, forte, famosa, internacional do Corinthians. Se antecipou que nem uma bala, virou o pé, chapou no canto. Que 4 jogos pelo Galo, nenhum gol marcado até agora. Não marcou. Eu ontem estava vendo o jogo do Atlético Mineiro e eu já estava meio sonadão, confesso aqui, porque tarde, né? Um desses dias aí. E parece que veio uma informação que o João Marcelo estava no banco, o João Marcelo já tinha estreado e tinha feito gol. Posso estar enganado, mas o moleque é uma realidade. Estou falando para você de comentários que eu ouvi. E por que o Corinthians não veio e pagou a multa? Ah, companheiro, aí também tem coisa que eu posso falar. E não estou falando nem do Guarani, tá? Por que é que o Corinthians não veio e pagou a multa de 2 milhões? Por quê? Se estava no contrato, era paga e leva. Às vezes o jogador não quer ir, tem que convencer o empresário. Tudo prosopopeia flácida para ninar bovinos. Na verdade, tinha outros interesses e tinha jogador da mesma faixa etária no Corinthians explodindo, porque ele pode bloquear, esse aqui vai ser um fenômeno. Então vai trazer, um atrapalha o outro, nós temos coisa melhor aqui. Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né, Batista? Existem, às vezes, algumas coisas que a gente não tem nem como ficar sabendo. E também prefiro nem saber, tá? Mas ele impressionou, sim, o pessoal lá de comissão técnica, olheiros e diretores do Corinthians. Num jogo, ele jogou contra o Corinthians lá na Arena, na última rodada do campeonato, no placar de 2-2. Foi um bom resultado para o Guarani, né? Inclusive, tendo virado o jogo em cima do Corinthians. Gol do João Marcelo. Ou foi do Bilu?
Não sei quem que fez o segundo. Acho que o primeiro foi o Bilu e o segundo o João Marcelo. O Corinthians saiu na frente, depois o Corinthians empatou. Então, também não vou ficar aqui, né? Já falamos tanto de João Marcelo aqui. O Guarani tem que ter paz para tocar a vida dele. E erros todos cometem. E vou dizer mais. Ivan Quaresma veio para o futebol de Campinas, ele que é lá de Rio das Pedras, regiãozinha ali de micro-região de Piracicaba, da grande Piracicaba. O Ivan veio para o Guarani, acabou subindo a avenida. Paulo Silas, irmão de Licão, teve na Ponte no Guarani, acabou virando menudo no São Paulo. Pra cá não serviu pra ninguém. Oswaldo Vital. Oswaldo, Santa Bárbara. Subiu a avenida. Tantos outros desceram. Então erros são cometidos a toda hora. Nós somos seres humanos falíveis. Então ninguém aqui está querendo crucificar ninguém, não. É que você tocou no assunto, o ouvinte falou de João Marcelo, e eu disse aqui, puxa, teria que fazer das tripas coração para não perder esse moleque que ele vai dar o que falar. Mas já foi, vamos em frente, e o Guarani tem que agora tocar a vida dele, e boa sorte para o Denis Júnior, que hoje é o substituto do João Marcelo, e o Guarani, nem que seja por decreto-lei, por medida provisória, ele tem que ganhar esse jogo, ou pelo menos somar o primeiro ponto lá em Caxias, no Centenário, na segunda-feira, porque o jogo é muito duro. O restante, a gente aqui toca no assunto, analisa tal, mas eu compreendo também que existem muitas coisas que não chegam até a gente. E algumas delas eu prefiro mesmo que nem cheguem. É melhor para o meu espírito, para minha alma, para minha consciência. Mas eu entendo às vezes as dificuldades de quem está com uma bucha dessas na mão. Porque hoje, com o advento da Lei Pelé, com a questão da multa, do contrato que é feito e o clube não tem segurança nenhuma, e às vezes ele não tem condição financeira de botar um salário lá na Lua para proporcionalmente botar a multa em Júpiter. Eu entendo todas essas dificuldades, por isso que eu não estou julgando ninguém, não. Estamos apenas repercutindo um fato que foi novamente levantado aí pelo nosso querido ouvinte. Informação: a Ponte empatou hoje à tarde com o Coritiba em 1-1, jogando contra o Coxa no CT do time do Paraná. Pedrinho marcou de falta. O jogo terminou, portanto, empatado em 1-1 e a Ponte em terceiro lugar no grupo B com 8 pontos dentro do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Esse aí tá prontinho, viu, Batista? Pedrinho. Só para completar, né? A Macaca está em terceiro no grupo B, como eu disse. E agora é o seguinte, vai enfrentar o Avaí no estádio Coronel Chico Vieira, em Itapira. A partir das 15 horas é o próximo jogo. E a Ponte poderá, Macaca, vai avançar, no caso de vitória, ao mata-mata se vencer este confronto, que é um confronto diante do Avaí, mas a Ponte, a gente pode considerar que o jogo é em casa, né? Então, na próxima quarta-feira, a Ponte vencendo já estará na fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí o Pedrinho marcou o gol de empate hoje. Pedrinho, de falta, né, Batista? Isso. Tivesse aqui o velho do Rio, ele ia falar assim: sabe há quantos anos um jogador formado na base não marca um gol de falta com a camisa da Ponte? Eu ia falar, claro que não, né, Edu? Pera aí que eu vou olhar nos meus papéis. Ele ia falar, o último jogador da base que marcou um gol de falta com a camisa da Ponte foi o Ranielli. Ranielli. Que, aliás, subiu agora. Não é Ranielli, né? É Ranielli, o menino lá, meia, que foi pra Itália e tal. E agora... Ravanelli. Desculpa, o Ranielli é o que veio do Santos. Ravanelli, desculpa. O Ravanelli marcou um gol de falta lindo no gol da Fepasa, egresso da base da Ponte. Não me lembro contra quem, mas no profissional.
Então, ele agora subiu com o Capivariano. Veja que raridade, né? O jogador vai lá e o Pedrinho é um meia, tá? Ah, mas bota de segundo volante, ele brinca bem. Cara, de uma dinâmica, de uma visão de jogo, de uma movimentação. Ah, mas tá jogando no meio de moleque. Você põe no meio da cavalada, não dá nada. Vai nessa. Que daqui a pouco vem alguém aí e deposita 50 de multa. Eu não sei quanto é a multa. Falei isso apenas para ilustrar. Cuidado. Isso é jogador de quilate alto, só precisa ser lapidado. E o Adriano de Serra Negra, boa noite, Batista. Você poderia mandar os parabéns para minha esposa Leia, 39 anos. Abraço, Adriano de Serra Negra. Então, Adriano, prepara aí o seu gravador, prepara aí o seu celular, aquela parte lá que grava, que eu vou mandar, sim, os parabéns para sua esposa, tá bom? Então vamos lá, atenção, hein? Adriano de Serra Negra tá pedindo aqui para que eu mande um grande abraço, parabéns para a esposa dele, 39 anos, completando, portanto, hoje aniversário. Qual o nome da esposa? Não mandou o nome da esposa, caramba. Seria interessante. Isso aqui tá parecendo aquela história. O cara foi passear na casa do amigo, né? E o amigo lá e tal, querida, traz uma cerveja aí pra nós e tal. Ô querida, traz um amendoim. Ô querida, não sei o quê. Ô querida, não sei o quê. Aí o cara, quando tava indo embora, se despediu, falou, olha, poxa, que legal, hein? Você sempre chama a sua esposa de querida. Falou, faz uns 15 anos que eu esqueci o nome dela, então. Por isso que eu chamo de querida. Então, aí o Adriano de Serra Negra manda um abraço pra esposa. Ou seja, não mandou o nome da esposa. Você fala nome, assim, caramba. Senhora Adriano, que Deus te proteja, felicidades. Vamos tocar o parabéns a você e pra senhora Adriano. Daqui a pouco ele manda o nome. Então é o seguinte, olha, então agora sim, tá valendo a gravação, tá? O Adriano Braga de Serra Negra mandou aqui uma mensagem pedindo para eu mandar os parabéns para a esposa dele, a senhora Braga, que está completando aniversário, 39 anos. O nome dela é Leia. Ô Leia, aqui é o Carlos Batista. Quero mandar para você os parabéns, desejando saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Boa! Parabéns, dona Leia. Beijo no seu coração. Parabéns, dona Leia. Um abraço aí pro Adriano. Parabéns pela união, pela felicidade e que a senhora tenha muita saúde e realmente seja muito feliz. Agora, virando o disco, né? Nós estamos falando de um casal aqui exemplar, que bacana, né? O marido lá de Serra Negra liga, manda mensagem, manda um alô pra minha esposa, pra Leia, aniversário dela, que bacana, parabéns. Deus que conserve vocês assim. Mas aí tem um gaiato, Batista, e não tava se dando muito bem com a mulher. O relacionamento tava mais pra lá do que pra cá. Aí um dia ela chegou e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu fugir, largar de você e fugir com o seu melhor amigo? O que você vai me falar e o que você vai sentir? Ele falou assim, pô, mas aí não, pô. Não dá pelo menos pra você fugir com outro cara qualquer, já que você quer me largar e quer fugir? Pô, fuja com um desconhecido, você vai fugir logo com o meu melhor amigo? Aí ela falou assim, mas que diferença faz eu fugir com um desconhecido ou fugir com o seu melhor amigo? Ele falou assim, faz toda a diferença, porque se você fugir com o meu melhor amigo, com quem é que eu vou comemorar? Intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores da América, terceira rodada da fase de grupos. Ontem, jogando no Beira-Rio, Inter e Nacional do Uruguai empataram por 3-3, esse jogo válido pelo grupo F. Ontem também, Colo-Colo e Racing empataram por 1-1, mesmo placar de Carabobo Universidade de Chile. Já o Aliança Lima venceu o Tajeres pelo placar de 3-2. O Flamengo, jogando fora de casa, empatou por 0-0 contra a LDU. Hoje, às 19 horas, tem Olímpia do Paraguai e Penharol. Independente Del Valle e River Plate jogam às 9h30, mesmo horário de Libertad e São Paulo, Estudiantes e Botafogo. 11 horas da noite, tem Bucaramanga e Fortaleza. Já pela Copa Sul-Americana, ontem jogando em São Januário, Vasco e Lanús empataram pelo placar de 0-0. Hoje o Fluminense, 7 da noite, entra em campo contra a União Espanhola. 9h30 tem o Vitória diante do Cerro Largo, além de Caracas e Atlético Mineiro. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem o Volta Redonda empatou por 0-0 contra a Ferroviária e o Atlético Goianiense 1-1 diante do Cuiabá. A rodada quinta prosseguirá amanhã. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam a campo. A Ponte Preta, no sábado, na Arena Batistão contra o Confiança. E o Guarani joga na segunda-feira, 7h30 da noite, diante do Caxias. E para fechar, agora, o Campeonato Paulista da Série 4. Hoje, 8h30 da noite, em Jundiaí, o primeiro jogo da grande decisão entre Paulista e União Barbarense. O jogo da volta, no próximo sábado, às 3 da tarde, em Santa Bárbara do Oeste. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19h10, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1.
O Red Bull Bragantino apresentou na manhã desta quarta-feira o estádio que será a casa do time, enquanto o Nabi Abichedi será transformado em arena. Você que acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo imagens do novo estádio. O Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, localizado também na cidade de Bragança Paulista, que foi totalmente reformado pelo clube. A capacidade é de 12 mil torcedores. E o investimento inicial do Massa Bruta foi de 22 milhões de reais para adaptar e modernizar o novo estádio durante 13 meses, que é o período das obras do estádio Nabi Abichedi. Entre os pontos pensados para o projeto, o clube quis manter a proximidade da torcida com o campo, assim como é o Nabi Abichedi. Pauta 2. O Corinthians deu um passo importante na negociação com o técnico Dorival Júnior, depois de se reunir com o executivo Fabinho Soldado. Na última terça, o treinador demonstrou ter gostado do projeto esportivo e está próximo de acertar com a equipe alvinegra. O dirigente corintiano sequer retornou a São Paulo e segue em Florianópolis, liderando as negociações. A partir de agora, com um acordo esportivo selado, ou seja, o ex-técnico da seleção, Dorival Júnior, gostou do projeto, os advogados entram em campo. As duas partes vão negociar, né? Questão financeira, garantias contratuais, enfim, debater as cláusulas do acordo, as cláusulas do contrato. Então está muito próximo de acertar, porque isso é a questão burocrática. Tudo já foi conversado e agora os advogados é que vão conversar essa parte burocrática que já foi acertada entre o Fabinho Soldado e também o Dorival Júnior. Pauta 3. O jornal espanhol Sport publicou nesta quarta-feira que o Al Hilal fez uma proposta ao Barcelona pelo atacante Rafinha. O contrato ofertado garantiria ao jogador brasileiro 200 milhões de dólares, 1,1 bilhão em salários que serão distribuídos ao longo de 4 anos. A oferta da equipe saudita ao Barça seria de 100 milhões de euros, 647 milhões pela transferência. E aí, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar neste programa a sua opinião? Os caras estão malucos, né, no futebol. Tudo bem, os caras têm muito dinheiro lá do Al Hilal, dos Emirados Árabes, mas é muita grana, né? Já tinham despejado para tentar levar o Vini Júnior uma quantidade enorme de dinheiro, e agora, e não que não mereça, eu acho que se ele entender que tem que ir, eu não iria, mas se tem que entender que pode ser independência, eu acho que será, caso aconteça e concretize o negócio, ele vai fazer, né, vai ficar lá, vai ficar no ostracismo. O campeonato, por mais estrelas que tenha lá, não tem o mesmo apelo do campeonato espanhol, do que uma Champions. Mas, definitivamente, Batista, os caras estão malucos. É muito dinheiro colocado no futebol. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar neste programa a sua opinião? Bom, a gente falava ontem da ida do Fabinho Soldado lá para Florianópolis para falar com o Dorival Júnior. O papo foi bom, o Dorival já teria dado esse ok, como você acabou de dizer, ou seja, aceitou a proposta, o projeto, etc, etc. Agora são os advogados do Corinthians e
do Dorival Júnior. O contrato é grande, é um treinador que até antes de ontem estava aí dirigindo a seleção brasileira. Então, claro que envolve aí agora a parte jurídica. A dúvida que eu tenho, sem querer ser irônico, quando você vai fazer um contrato ou uma escritura de venda, compra e venda de um imóvel, é um contrato também. E para que você, principalmente, claro, para aquele que está comprando o imóvel, para que ele tenha total segurança de que ele não está arriscando e entrando numa barca furada, né? E pode amanhã depois ter problema e não sei o quê. Aquele que está comprando através da sua assessoria jurídica, o que ele exige? Um caminhão de certidões negativas de débito do vendedor, de quem está fazendo a venda. Então ele pede certidão negativa, tal da CND, né? Certidão negativa de débito de prefeitura, certidão negativa de débito de impostos federais, certidão negativa de débito de conta de condomínio, de água, de luz, de gás. Aí ele pede também certidão negativa de ações de penhora ou coisas do tipo em cima do imóvel. Pede certidão negativa criminal e civil do vendedor. Aí pede o exame de sangue, dá uma pasta assim de quase 20 quilos. E aí apresentou tudo, tá tudo em ordem, o cara não tem problema, não tem nenhum processo, não tem nenhuma penhora, tá bom. Assina o contrato e vende. Por que eu estou fazendo essa analogia já encerrando? Já pensou se os advogados do Dorival Júnior exigirem uma quantidade desse tipo que eu falei agora, de CNDs do Corinthians? Certamente o Dorival Júnior não será o treinador da equipe do Parque São Jorge. Mas, num contrato de trabalho, a situação é diferente. A garantia é a seguinte: não pagou, vai para a Justiça Trabalhista. Mas o Corinthians, talvez, pela sua situação, e por um desmando após o outro, e por um exagero após o outro, tá aí o Memphis Depay, que não me deixa mentir, ele, a todo momento, o Corinthians está cometendo atrocidades contra as suas finanças. E a dívida aumentando dia a dia. Então, me parece, na minha ótica, pertinente esse tipo de observação. E já que está agora o bate-martelo, né, a batida do martelo, com os jurídicos do Júnior e do Corinthians, será que isso vem à baila? Escuta, qual que é a garantia que o Corinthians nos vai dar ou nos oferece nesse momento de que aquilo que está sendo pactuado no contrato será honrado? Se for feito dessa forma, e eu faria se tivesse no lugar do jurídico do Júnior, provavelmente o negócio mele. Mas às vezes tem outros interesses em jogo, projeção, visibilidade, já dirigiu os dois grandes do trio de ferro, só falta o Corinthians e tudo mais. Mas se for fundo no pau da goiaba, existem N razões para que a gente possa projetar que o negócio ainda pode melar, como aliás melou com o Tite, que foi por um outro motivo, mas foi o que foi divulgado. Vai cuidar da cabeça, da parte mental. Mas será que não levantaram também o tamanho da capivara do Corinthians? Interrogação. São 19 horas e 20 minutos. Batista, boa tarde. Qual o valor da multa que o Guarani pagou para o Maurício Rogério Barros, de Hortolândia? O Guarani não divulgou, né? Só divulgou o contrato que foi rescindido, mas não divulgou o valor. Normalmente, esse tipo de contrato, a cláusula rescisória são 2 salários. Então, paga-se 2 salários e aí pronto, tá tudo certo, tá tudo ok. Não tem um valor. Estou dizendo no caso, não no caso lá do Dorival Júnior, né?
aí é diferente. A cláusula é muito maior e aí sim existe lá um valor pré-fixado. No caso desses contratos com times médios e pequenos, normalmente 2 salários ou 1 salário. Acredito que no caso do Maurício tenha sido 2 salários. O Guarani vai pagar os 2 salários e tá tudo certo, tá tudo ok. E o Maurício vai seguir a sua vida. Mas não tenho conhecimento, eu estou dizendo isso de maneira geral, né? Normalmente é isso que se faz, mas não sei efetivamente se é o caso aí do Maurício com o Guarani. Mais um ouvinte no ar. Batista, Tigrão, CH e o Glega, se ele estiver por aí. Edivalmir, tudo bem? Boa noite a todos. Olha só, os treineiros dos clubes de Campinas escondem tanto time que eu acho que estão escondendo também o futebol. Misericórdia. Ok, Edivalmir Massa, abraço pra você. Boa noite, Batista. Rodrigo Pastana é o grande mal do Guarani hoje. Foi ele que montou esse time com o aval também do Maurício Souza. Espero que o Marcelo Cordeiro mude a situação e eu até acredito nisso. Mas Rodrigo Pastana tem que sair do Guarani. Alexandre do Cambuí. Abraço para você, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. Muitas mensagens em cima desse tema, né? Peguei algumas sobre Pastana, sobre Maurício Souza, mas muitas mensagens a respeito desse tema. Boa tarde, qual é o critério para comentar Ponte Guarani nos donos da bola? Hoje falaram meia hora do time lá de baixo e 2 minutos da Macaca. Somos maior do interior, avante Macaca. Mais tempo aí. Fábio do Guincho. Ou o critério é do pior time no momento, ou seja, lá de baixo. Obrigado, boa tarde. Ô Fábio do Guincho, se você assiste o programa todos os dias, você então está sendo muito injusto, porque já teve ocasiões, né, em situações, normalmente a gente faz um rodízio, começa com a Ponte num dia e no dia seguinte começa com o Guarani. Aí no outro dia, o que se começou no dia anterior com o Guarani começa com a Ponte. E já tivemos situações onde o tempo destinado para a Ponte foi muito maior do que o tempo destinado para o Guarani, porque o debate fluiu em cima de determinados temas que estavam sendo discutidos em cima daquele time. Então hoje foi o Guarani. O bate-boca, né, foi exatamente em cima do tema Guarani. Mas isso já aconteceu com a Ponte. E você, se assiste o programa todo dia, você deve ter visto isso aí. Você está sabendo que o programa é desse jeito. Quando você faz esse tipo de indagação, inclusive sendo sarcástico aqui na sua colocação, você está sendo muito injusto com o trabalho de pessoas honestas e profissionais que estão há muito tempo fazendo isso. E é o meu caso, né? Sou aqui na Bandeirantes com 23 anos, mas estou em Campinas desde 1984. Lutando pelos times de Campinas, colocando no ar um programa com 1 hora de duração, onde mais de 50 minutos são destinados aos times de Campinas. Então, que conversa é essa, né, meu companheiro? Tudo bem, fale aquilo que você quiser, mas eu também tenho o direito de dar uma resposta para você, dizendo que você está completamente equivocado e está sendo injusto. E só para corroborar em cima da hora, para dizer, para te ajudar nessa daí, que você não está pedindo, mas eu prefiro oferecer um argumento a mais, que é o seguinte: o Guarani trocou o treinador ontem, depois de 2 rodadas da Série C. A Ponte jogou no sábado, joga no outro sábado, repercutimos tudo
sobre o jogo da Ponte na segunda-feira, né? Ontem, tempo bem dividido, e hoje, um dia depois da oficialização da saída de um treinador que treinou o time por 45 dias numa intertemporada e com 2 rodadas foi demitido. Então é o fato do dia, a notícia que tem mais pontos polêmicos. Enquanto que o noticiário da Ponte, aguardando apenas a preparação do time para jogar no sábado lá em Aracaju contra o Confiança, hoje, circunstancialmente, era um noticiário mais árido. Agora, Batista, só não vê quem não quer, né? Então, quem gosta de criar caso em cima de picuinha sem fundamento, a gente respeita, mas discorda. E agora na lata. Responde na lata. Neymar publicou na tarde de hoje em suas redes sociais escalação do Santos, com mudanças feitas por ele próprio. O camisa 10 montou uma equipe bastante modificada, mas apagou a postagem segundos depois. E aí, CH, será que foi de propósito? Eu tenho a impressão que foi sem querer, mas eu não tenho a mínima ideia qual foi a intenção do Neymar. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre esse tema? Batista, é difícil, né? Mas muito estranho. Dá a impressão de ter sido de propósito, sim, para mandar um recado bem direcionado. O Fluminense terá um time com muitas alterações para enfrentar o União Espanhola daqui a pouco, pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho embarcou com a delegação para o Chile, além de todos os titulares também terem ficado no Rio de Janeiro. O auxiliar Alexandre Mendes comandará o time. E aí, Tigrão, você concorda com essa atitude do Renato Gaúcho? Não concordo, não. Vou preparar o time aqui, tô brigando pela liderança no Brasileiro. Então pede dispensa da Sul-Americana. Sul-Americana também é muito importante e, entre outras coisas, em caso de título, dá vaga para a Libertadores do ano que vem. Não concordo, não. E você, CH, sua reflexão sobre o tema? A distância é difícil falar, porque pode estar envolvido o aspecto físico e fisiológico. Eu não gosto muito disso, mas é muito difícil opinar à distância, Batista. CH, quais os resultados dos brasileiros pela Libertadores nesta quarta-feira? Libertad, São Paulo, empate, jogo no Paraguai. Estudiantes, Botafogo, empate, jogo na Argentina. E Atlético, Buracamanga, Fortaleza ou empate, jogo na Colômbia. O do São Paulo, empate. O jogo do Botafogo, Estudiantes. E o Fortaleza vence o seu jogo. E você, Tigrão, qual é... Tá com o seu palpitômetro ligado aí ou não, hein, Tigrão? Nas últimas semanas tá meio caolho, hein? Empate, São Paulo e Libertad. Estudiantes e Botafogo. Estudiantes. Bucaramanga e Fortaleza. Empate. Tá bom, então, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Valeu, Batista, um abraço pra você também, um abraço pros amigos da Bandeirantes, muito obrigado aí pela audiência, pelo prestígio e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, Batista, até amanhã, se Deus quiser. Mais uma vez o convite para você, atenção, no sábado às 5 da tarde, Ponte Confiança, o jogo é lá em Aracaju, transmissão na tela da Band TV. A transmissão começa 15 para as 4, às 5, aliás, 15 para as 5. Às 5 em ponto, a bola rola. Transmissão ao vivo e de graça na tela da Band. Manda mensagem pelo WhatsApp e também pelas redes sociais. Avisa todo mundo para acompanhar o jogo na tela da Band Mais TV. E nós estamos encerrando o programa de hoje
Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Hoje tem futebol, hein? Alô, São Paulinos! Tem futebol em toda a rede aqui pela Bandeirantes. Mas antes tem Esporte em Debate. Valeu, gente, muito obrigado. Mesmo as mensagens que não foram pro ar, mas assim mesmo eu agradeço de coração. Esporte em Debate na sequência. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. 7h32. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate. Vamos juntos até às 9, porque depois tem futebol, depois tem Libertad e São Paulo pela Copa Libertadores da América. Jogo às 9h30, que o Rogério Assis vai transmitir com os comentários do Alexandre Pretzel, do Leandro Quesada, reportagens do Paulo do Vale. Eu estarei junto com a Nina Gagliotti, acompanhando os outros jogos desta quarta-feira. Você? Sou eu ou você hoje?